Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa De Tudo Um Pouco. Gente, nossa matéria hoje é sobre comportamento e fundamental, gente. Vamos falar sobre a depressão e as redes sociais. Como uma influencia na outra? Já pararam para pensar sobre isso? É muito importante. Confira a nossa matéria. Há algum tempo, as redes sociais têm sido associadas a problemas como depressão, ansiedades e vários outros, gente, principalmente em adolescentes. Como será que uma influencia na outra? Quem vai explicar tudo pra gente é a psicóloga doutora Michele Branquinho, que já é uma velha conhecida nossa. Tudo bem, doutora Michele? Tudo bem, Sandra, e você? Tudo ótimo, é uma satisfação ter você aqui falando de assuntos tão importantes e relevantes, né, para nossa sociedade. Sim, falar sobre depressão é importante, até porque a gente tem aí 5% da população mundial, em média, com um quadro de depressão. Explica pra gente primeiro, então, o que é a depressão, doutora Michele? A depressão é um transtorno afetivo que vai afetar diretamente o nosso funcionamento no dia a dia. E vai ter um quadro excessivo de tristeza, onde nós temos aí uma dificuldade para lidar com atividades do dia a dia. Muitas vezes o nosso sono altera, a alimentação, atividades que você fazia com muita facilidade, você começa a se perceber tendo um grau maior de dificuldade. Mas o importante é você perceber, existe uma tristeza por trás disso e qual é o período que isso dura. E algumas pessoas muitas vezes não se percebem depressivas porque acordam com esse estado de tristeza e no decorrer do dia isso vai melhorando. Mas também algumas pessoas acontece o contrário, acordam bem, no decorrer do dia isso vai acontecendo. Todos esses quadros eles precisam ser verificados, porque muitas vezes nós estamos num estado deprimido. E do estado deprimido para chegar num processo de depressão é muito fácil, então nós temos que cuidar da nossa saúde pensando nesse ponto principal da tristeza. Doutora Michele, e como as redes sociais influenciam na depressão? É um ponto muito interessante de se pensar, porque com a pandemia nós estamos muito mais virtuais, né? Já éramos e agora estamos mais. As redes sociais influenciam diretamente no nosso comportamento. Elas ditam tendências de moda, elas ditam muitas vezes opções de vida, estilos e muito mais. Então isso pode influenciar diretamente. Por quê? Porque as pessoas, principalmente os adolescentes, que nós temos visto bastante, estão nas redes sociais o tempo todo. E nós estamos seguindo tendências. E ao seguir tendências, muitas vezes você perde algo que é a sua personalidade. Então isso vai gerar aí um problema muito maior, que é essa pessoa perder ali a sua identificação. Nós temos identidades para viver em vários lugares no dia, no trabalho, com a família, com as pessoas em volta de nós. E muitas vezes nós temos tentado nos adequar à realidade dos outros. E aí eu venho muito perguntando para as pessoas, quanto tempo você gasta na internet? Quantas horas por dia você gasta, né? Porque muitas vezes você acaba vivendo uma vida alheia e não a sua. Doutora Michele, quem tem depressão, ansiedade, pode ter redes sociais? Pode, não é problema ter redes sociais. Na verdade, todas as pessoas podem ter redes sociais e é até necessário. É uma forma de entretenimento, é uma forma de se relacionar, mas o problema é o excesso que isso pode trazer para as pessoas. E uma das primeiras dicas que eu gosto de dar para as pessoas ao se falar sobre ter redes sociais, antes mesmo de pensar se você tem um quadro clínico de depressão, de ansiedade e até síndrome do pânico, que tem afetado bastante, é você começar a perceber aqueles perfis que você acompanha, aqueles vídeos que você assiste que não te fazem bem. Comece a eliminar. Vá lá na sua rede social e faça uma limpeza em todas elas, sejam quais for, faça uma limpeza daquilo que te afeta negativamente. E depois faz uma lista daquilo que é um conteúdo adequado para você e começa a consumir esse conteúdo. Comece a pensar que o conteúdo que você consome te influencia diretamente e indiretamente, então nós temos que tomar cuidado com isso. E uma outra coisa que é importante você fazer é você pensar quantas horas você está na internet. Às vezes o nosso próprio celular tem ali aplicativos que mostram pra gente, né? Vamos aprender a monitorar. Eu já cheguei a ver pessoas com 8 horas seguidas de redes sociais e isso é muito sério.
E aí o que acontece? Nós saímos da vida real e começamos a viver uma vida de aparências. Nós temos que tomar cuidados com isso. Então, use isso de forma comedida, limite o tempo e controle e escolha aquilo que te faz bem. Isso é muito importante. Doutora Michele, o que mais, além, né, da depressão, que já é terrível, as redes sociais podem nos afetar? Principalmente a ansiedade, né? E todos os transtornos envolvidos com ela. Essa questão também da autoestima, que eu tenho percebido bastante a influência sobre a autoestima. Muitas pessoas acabam se projetando em tendências, em vídeos, no que ela observa nos outros. E nós temos que buscar esse autoconhecimento e entender o que me faz bem, até por isso. Por quê? A autoestima, ela é uma base criada na capacidade e no merecimento. E tem muitas pessoas que estão perdendo o seu senso de capacidade de merecimento porque estão se comparando. Então esse também é um ponto muito importante. Voltando a falar um pouquinho sobre a ansiedade, que eu vejo bastante, nós temos desenvolvido aí quadros de agorafobia, de transtornos de pânico e quadros de ansiedade que levam essa pessoa a tentar se adequar ou às vezes a vivenciar situações ruins, experiências ruins através do que ela vê ou assiste, né? Então é muito importante nós pensarmos sobre isso. Se policiar mesmo, igual você falou da questão da autoestima, não é isso? Principalmente nós mulheres, é verdade, essa questão dos filtros, já não nos aceitamos mais, é verdade, queremos viver naquele mundo dos filtros. Sim, isso é verdade, sim. Nós acabamos criando imagens para nós, né? E isso é muito importante. A questão da autoestima tem sido um problema muito sério entre as mulheres. Doutora Michele, agora mito ou verdade? As redes sociais influenciam na construção da nossa personalidade? A verdade é que a personalidade, ela tem fatores genéticos, né? Alguns fatores são genéticos e esses não vamos mudar, nós vamos desenvolvendo. Só que a personalidade, além dos fatores genéticos, ela tem algumas características que são moldadas pelo meio. Então, uma criança, quando ela nasce, ela se envolve ali com aquela família, então isso vai moldando essa personalidade. Ela vai para a escola, isso molda a personalidade. É claro que as redes sociais vão moldar a personalidade, porque por mais que seja algo virtual, é um meio onde nós convivemos. Então, todos os meios de convivência, todos os ambientes, eles vão moldar a personalidade. Então, isso é muito sério. Aí que entra mais uma vez os pais que têm que estar vigiando, né, e orientando essas crianças, não é isso? Principalmente adolescentes, que é uma fase tão complicada, né, doutora? Sim, principalmente os adolescentes. As crianças já têm vivido bastante e inclusive agora com essa tendência muito grande de vídeos nas redes sociais, eles têm participado, eles têm buscado conviver com isso, então nós temos que estar acompanhando, colocando limite e trazendo principalmente esse direcionamento dessa personalidade, porque a construção e a responsabilidade de construir é da família, né? Então nós temos que estar alerta sobre isso o tempo todo. Doutora Michele, estamos em setembro, que é o mês de campanha, né, isso, do Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. E as redes sociais, infelizmente, influenciam muito também nisso, não é verdade? Sim. As redes sociais, infelizmente, têm um papel muito grande nisso, né? E muitas vezes, existem até algumas pesquisas recentes que estão mostrando os recados que as pessoas deixam através das redes sociais. E a gente tem vivido também recentemente outra questão, que é a cultura do cancelamento. E que é algo muito forte agora. Se você expressa a sua opinião, ou se você mostra algo e você tem um cancelamento, né, vamos dizer assim, nas redes sociais, isso tem afetado diretamente as pessoas. Então, nós temos vivido e visto muitas coisas que estão influenciando. E justamente os pais precisam ficar muito atentos, porque os adolescentes são os mais influenciados por isso. São aqueles que mais têm aí conteúdo que vão levar para esse tipo de trabalho. Nós já vimos aí no passado algumas campanhas, né, assim, sobre algumas coisas que foram feitas aí para as crianças, para adolescentes, e que atraíam esse público para esse tipo de situação. Isso não mudou, pelo contrário, ficou mais velado porque agora a liberdade para isso é maior. Então a gente tem que ter muito cuidado e pensar sobre isso e ver também, você conhece os seus filhos, comece a observar. Eles dão recados pela internet. Muitas vezes eles mandam mensagens por ali e você começa a perceber as atitudes. E nós temos que estar em contato com isso e observando. E também não é diferente de falar disso falando com os adultos, né? Porque nós também temos aí pessoas com quadro de depressão que não são visíveis. Nós acreditamos muito na depressão como aquela tristeza estampada no rosto. E não é. A depressão é a tristeza estampada na alma. E muitas vezes o rosto não vai transmitir isso.
mas são as atitudes que mostram o que nós fazemos. E as redes sociais é uma forma de demonstrar nossas atitudes. Doutora Michele, mas as redes sociais não são também somente vilãs, não é mesmo? Tem muita coisa boa. Como nós podemos nos resguardar dessa situação para evitar a depressão, evitar a ansiedade e até o suicídio? As redes sociais, elas são um benefício. Nós temos que aprender a usá-las. Esse é o ponto ideal, né? O problema é que nós somos muito atraídos por aquilo que nos contamina, né? Tem um psicólogo espanhol que ele tem uma teoria que é a síndrome da borboleta em chamas. O que ele diz? Ele fala que os insetos, ele não pode ver a luz, que ele é atraído por eles. Então, quando o inseto vê uma luz e muitas vezes ele chega lá, é uma chama, é um fogo, o que acontece? Ele se queima. E nós temos que estar muito atentos a isso, porque aquilo que nos atrai muitas vezes é aquilo que vai nos queimar. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós precisamos ter uma autoconsciência. O que me faz mal nas redes sociais e o que eu posso consumir? Muitas vezes nós vamos deixar de seguir até amigos, porque muitas vezes nos fazem mal o conteúdo que é bom para o outro e que para mim não é. Mas nós temos que ter essa consciência. Por quê? Porque através das redes sociais a gente aprende muito. Existem muitos vídeos, muitas dicas, muitas coisas boas. E nós temos que entender quais são as nossas necessidades e quais são nossas forças e nossas fraquezas. Porque aí você usa a rede social, seja ela qual for, de forma saudável. Quando eu não conseguir resolver isso sozinho, procura ajuda. Isso, procura ajuda. E a ajuda é muito importante para quem está passando, muitas vezes, você que está ouvindo isso e não se percebia assim, porque a maioria das pessoas não se percebe, né? Então é a hora assim, viciado virtualmente, né? Sim, e não percebe. Nós estamos envolvidos, né? Então, pessoal, olha, tempo de qualidade, procurar melhores conteúdos, né? E se afastar do que faz mal, né? Prestar atenção, né, doutora? Isso. Lembrem sempre da borboleta, nós somos atraídos pelas chamas, porque é bonito, mas ao mesmo tempo aquilo é maléfico para nós temos que ter cuidado. Porque realmente a vida na internet é muito diferente da vida real, não é isso? Sim, totalmente diferente, né? Bom, doutora Michele, passa algumas dicas então para o pessoal de casa, além dessas que você já disse, né? Para o pessoal tomar cuidado e vamos encerrar assim. Pessoal, aprendam o seguinte, todos nós temos objetivos na vida. Se pergunte, quais são os seus objetivos com as suas redes sociais? Né? Quais são eles? Por que você quer ter tal rede social? Por que você quer ter outra? Porque tem tantas diferentes, né? E muitas vezes nós queremos estar em todas elas. Será que nós precisamos estar em todas? O que aquilo agrega em você? Qual é o crescimento que você tem? E sempre lembre, nós temos que ter limite para tudo. O equilíbrio é a chave para tudo. Então, qual é o tempo ideal sem prejudicar a sua vida? Que sejam as atividades ou que seja até o seu emocional. Nós temos que aprender isso, né? Muito bom mesmo, doutora Michele. Fica aí a dica, então. Passa pra gente, então, todos os seus contatos, as suas redes sociais, que vale a pena seguir, porque tem muito conteúdo legal, muita live boa todas as quarta-feiras, não é isso? Todas as quartas-feiras, às 21 horas, tem live. O meu Instagram é psimichele_branquinho. Né? E a gente tá ali falando sobre conteúdo de saúde emocional, todas as quartas-feiras. E eu atendo aqui na Clínica Espaço Absolute, no setor Serrinha. Passa o WhatsApp pra gente, para contato. O nosso WhatsApp é 9961-6626. Maravilha, gente. Segue a Gisele, vale muito a pena. Essas lives que ela faz, gente, é fantástica, muito bom mesmo. Ajuda a gente, é conteúdo de qualidade, vale a pena, não é isso, doutora? É isso aí. Então, muito obrigada e sucesso pra você, doutora Michele. Eu que agradeço, obrigada. De nada e até o nosso próximo programa, pessoal. Terra Forte, solução inteligente em controle de pragas. Sanitização de ambientes com equipe treinada, qualificada e contra a Covid-19, protegendo você e sua família. Entupiu? A Terra Forte resolve. Desentupimento, hidrojateamento e sucção de caixa de gordura. Terra Forte Produtos e Serviços. Seu comércio e seu lar livre e protegido de pragas urbanas. Ligue 3942 1818.
Trator Tem apresenta uma loja completa. Peças para tratores em geral, implementos agrícolas, motores diesel e roçadeiras. Além de qualidade, grande estoque e amplo estacionamento, dispomos de uma excelente equipe de profissionais para melhor atendermos você, cliente, nosso maior patrimônio. Faça-nos uma visita ou ligue 4006-8888. Trator Tem, seu distribuidor MWM para Goiás e Tocantins. Gente, vocês viram só que assunto relevante? Parabéns mais uma vez para a psicóloga Michele Branquinho, que sempre traz essas matérias maravilhosas para a gente. Muito obrigado mesmo. E você, olha só, compartilha essa matéria que é um assunto muito relevante. Vale a pena. E é fácil. É só você escanear aqui, olha, o código do QR Code. Você acessa agora o nosso canal no YouTube. Lá tem essa matéria e todos os nossos programas. Bom, ficamos por aqui. Temos reprise toda terça-feira às 20h30. E como sempre, eu conto com a sua audiência. Beijos e tchau, tchau.